Olá, vamos à dica sobre sondagem de percussão? Bom, a primeira coisa é que a sondagem a percussão faz parte do ciclo de qualidade ou de produção da engenharia geotécnica, a coleta de dados sobre o terreno, sobre o solo, né? E é indispensável para o projeto, né? Então, nós temos que fazer um programa de sondagens, esse programa deve estar locado numa planta topográfica, como vocês veem aqui à esquerda, né? E à direita você vê uma foto, né, do tripé de sondagem, são um encarregado e dois ajudantes que participam do trabalho, e nós vamos ver como é feita então essa sondagem. Bom, a pergunta que tínhamos aqui, né, as investigações geológicas e geotécnicas seguem alguma lei? Ou seja, a sondagem segue alguma lei? Sim, segue sim, né? Elas são indispensáveis tecnicamente, como eu já havia dito, e o Código do Consumidor, né, ele garante a obrigatoriedade dela, ele obriga, né, a atender às normas da ABNT, e, portanto, ela é uma norma da ABNT, não só de como faz a sondagem, mas quantas sondagens devem ser programadas para a edificação, né? Então, por favor, avisem seus clientes, né? E os senhores, como colegas aí, engenheiros, entendam dessa obrigatoriedade, porque caso tenha algum problema de júdice, né? O engenheiro estará comprometido por não atender às normas brasileiras. Está aí a norma de sondagens, né? O que é importante destacar aqui que em março de 2011 houve uma reunião aqui em São Paulo, vieram colegas do Brasil todo para discutir a precariedade da norma, não é da norma, mas do uso da norma. Ou seja, está se fazendo coisas que não condiz com a norma. Eu quero também lembrar que nessas sondagens a percussão nós podemos fazer coletas de amostra. Nós vamos mostrar aqui a sequência, né, de como faz uma sondagem de percussão. Então eu posso tirar amostras deformadas pelo trado, que é o primeiro processo, é o processo de escavação e avanço da sondagem. Essas amostras devem ser colocadas no saco etiquetadas e elas proverão então a amostra para os ensaios de laboratório. Depois nós temos aqui o amostrador, né, normalizado, assim como todas as hastes, né, a cabeça de bater, onde que o peso cai e bate, para poder então nós cravarmos esse amostrador no solo, né? Aqui a aplicação do golpe, você pode ver aqui que o peso de bater está junto à cabeça de bater, né? E agora então nós vamos aplicar os golpes. Como vocês podem ver, eu subo 75 centímetros, esse peso é normalizado de 65 quilos e isso cai verticalmente, bate na cabeça de bater. E o que nós fazemos, né? Nós, antes de começar a bater, da forma que está exposta aqui na foto, nós marcamos 3 trechos de 15 centímetros e damos lá o número de golpes para cravar cada 15. Então vamos supor que eu dei um golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, opa, cheguei a 15. Então eu anoto lá o número de golpes. Então eu começo de novo a numerar, 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes, opa, paro e anoto. Paro não, anoto, porque a sondagem não para. Aí tem outra pessoa batendo lá a cabeça de bater, o peso do martelo caindo na cabeça de bater. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 10, e aí eu tenho então o amostrador que nós vimos anteriormente cravado no solo, né? E o SPT o que é? É o número de golpes dos 30 finais, né? Desse daqui e desse aqui. Despreza-se o primeiro. Depois disso, tem o ensaio de torque. É bom dizer que o ensaio de torque não é normalizado ainda, mas está por ser, tá? Porque ele é um dado muito importante e os custos da sondagem aumentam muito pouco. Então essa é uma outra dica, fazer o ensaio de torque. A primeira dica foi fazer aquela coleta de amostra, agora ensaio de torque, né? Então você tira a cabeça de bater, põe essa rosca sextavada, põe um torquímetro e gira. E vai medir a dificuldade desse amostrador girar lá quando penetrado no solo, né? Depois retira o amostrador, como vocês podem ver na sequência de fotos, tira aqui o amostrador, vocês vão notar que eu tenho então o bico do amostrador, eu tenho aqui uma válvula, né? O grifo aqui vai soltar o bico do amostrador, aqui está propriamente o amostrador e aqui está a válvula desconectada,
né? Então são três partezinhas aqui que tem o amostrador, o bico, o amostrador propriamente dito, e uma válvula que prende ele lá atrás. Agora, o que muitos não sabem é que a norma exige que o amostrador seja bipartido, tá? Então, por favor, essa é uma outra dica, né? Para vocês, acompanharem uma sondagem a percussão e ver se não estão sendo enganados, né? E a dica que a gente dá também é que nessa fase onde que se abre o amostrador, faça isso aqui, se anota o número da sondagem, a amostra, que é o número da amostra em profundidade, a profundidade, né? E com isso aqui, com essa foto que deve ser tomada a todo metro, né? Eu posso confirmar que o amostrador é bipartido, eu posso ver a amostra e transladá-la para um laboratório, né? E posso também verificar se o bico do amostrador está adequado. Veja, aqui o bico ele é forma de faca e é muito importante que ele seja assim, né? Senão ele aumenta a resistência quando da cravação. Quando esse bico de amostrador é amassado, ele tem que ser descartado e tem que se colocar outro. E muitas vezes você vai chegar na obra, vai acompanhar uma sondagem e vai ver que esse bico está todo rebentado, portanto ele está trazendo dados errados da sondagem. Então essa é outras dicas aí, né? O amostrador é bipartido, isso é lei, isso é norma, mas muitas empresas não têm amostrador bipartido. O bico do amostrador tem que estar em forma de faca, como está aqui, tá? E nós podemos, e eu recomendo, que se faça, quando se julgar necessário a critério do engenheiro geotécnico, essa translação da amostra do amostrador para uma cânula de plástico e daí para o laboratório. Bom, como está dizendo, essa amostra do bico do amostrador é obrigatória, né? Vocês percebem que ele empurra da ponta para onde vai a amostra e coloca numa cápsula hermeticamente fechada e anota aqui a profundidade, né? E também os valores dos números do SPT de cada 15. Por exemplo, aqui o SPT é 19. Então essa é a dica. Agora, o que temos de dica aqui? Temos dicas se os caras estão colocando isso numa cápsula hermeticamente fechada. E mais, essa amostra tem que ser guardada por meses, não é para ser descartada, é para ser guardada. Bom, aqui vem outra dica, a história do boletim de execução. E a pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas é se isso aqui é um boletim. E a resposta é não. Por quê? Porque no campo eu não vou ter, né, boletim de campo, né? Boletim de execução é de campo. Então ele não pode ser micrado, muito menos em azul. O boletim de campo tem que ser solicitado pelo comprador da sondagem, né? Ele é manuscrito, ele é sujo, porque ele é feito nesse ambiente aqui, que as pessoas estão com a mão suja, a mão de terra, com óleo, com água, tá? Então, e ele é a prova que foi feita realmente a sondagem. Porque tem muitas empresas que cobram barato porque não fazem a sondagem e chutam isso. E chutam também o boletim que se acaba recebendo, que é o que você recebe, é micrado, bonitinho, e eu posso fazer isso no escritório sem ter ido no campo, como algumas empresas fazem. Na verdade, elas começam um buraco, né, o furo, depois param a poucos metros, depois fabricam isso na mão. Eu não estou dizendo que são todas, mas a dica é essa, né? Se você pedir o boletim de campo, né, e as fotos do amostrador, o saco de amostra que estava lá atrás que nós comentamos, você tem as dicas aí para fazer uma sondagem com mais segurança. Bom, espero terem gostado dessas dicas, né? E que elas são muito importantes aí para a nossa obra de engenharia. Uma dica, senhores, espero ter gostado.